Toda essa história envolvendo o Vicente, qual que é o nome dele? Vicente Santini, o assessor do Nixon Lorenzoni, que foi exonerado pelo Bolsonaro, depois foi recontratado, depois foi exonerado novamente, por ter viajado em um avião da FAB, foi muito estranho. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. E por que foi estranho? Porque outros ministros também viajaram. O Ricardo Salles, o próprio Paulo Guedes, Sérgio Moro, Ernesto Araújo viaja direto. Então há uma certa estranheza nisso de Bolsonaro ter cismado justamente com o Vicente Santini. Apesar dele não ser ministro, ele estava exercendo funções de ministro porque o Onyx Lorenzoni estava viajando. E além de ter demitido, exonerado uma pessoa que é muito próxima de Onyx Lorenzoni, é o segundo na hierarquia da Casa Civil, Bolsonaro ele transferiu o programa de parceria e investimentos da Casa Civil para o Ministério da Economia. E é claro que quando você faz isso, e Bolsonaro passou por cima do Onyx Lorenzoni para exonerar o seu assessor, Bolsonaro dá um recado muito claro que ele está reduzindo os poderes de Onyx Lorenzoni e também da Casa Civil. E essa situação, ela tem um outro objetivo, podemos dizer assim. Ao fazer isso, Bolsonaro ele quer reduzir a sua dependência ou a influência do Democratas no seu governo. O Democratas é um partido forte, é um partido que parece que conseguiu, aos pouquinhos, ocupar aquele vácuo, aquele espaço deixado tanto pelo PSDB, mas principalmente pelo MDB ali nos bastidores. E não existe vácuo em política. Se tem um espaço, ele vai ser ocupado por alguém. O PMDB, ou o atual MDB, perdeu muito da sua força, perdeu muito da sua articulação política, tanto que o Renan Calheiros não conseguiu se reeleger para ser presidente do Senado. E há uma dobradinha na Câmara dos Deputados e também no Senado. Rodrigo Maia é do Democratas na Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre também é do Democratas no Senado. Então o Democratas ele conseguiu galgar um espaço muito grande dentro dos bastidores da política. Rodrigo Maia, por sua vez, é visto como sendo um primeiro-ministro nessa espécie de parlamentarismo branco. Eu vou fazer um vídeo sobre o Rodrigo Maia e sobre os poderes dele muito em breve, sobre como o Rodrigo Maia conseguiu ter essa escalada de poder no governo Bolsonaro. O que nós podemos dizer é que hoje, se existe um grande partido nos bastidores, esse partido é o Democratas. Porque é o partido que consegue, juntamente com o Centrão, principalmente com o Rodrigo Maia, articular politicamente. E Bolsonaro não quer ter essa dependência do DEM. E aí isso já está sendo bem noticiado. O UOL, no Congresso em Foco, falou o seguinte: Bolsonaro tenta reduzir o poder do DEM ao esvaziar pasta de Onyx. As sucessivas decisões do presidente Jair Bolsonaro de diminuir o poder do ministro Onyx Lorenzoni na Casa Civil são interpretadas pelo entorno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como uma tentativa de se esvaziar o poder do DEM. O partido tem o comando do Senado e da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, no caso ontem, no dia 29, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a fazer duras críticas ao governo. Ele até mesmo criticou o Ernesto Araújo, falando que se alguém ver o Ernesto Araújo, um ministro como Araújo, não vai querer fazer qualquer tipo de investimento no Brasil, porque Araújo ele é um incompetente, haja visto o que está ocorrendo com o Enem. Para Bolsonaro, pode ser uma faca de dois gumes você se distanciar de democratas. Ao se distanciar de democratas, Bolsonaro pode passar uma mensagem para o seu eleitor de que ele está se distanciando da velha política, porque Bolsonaro se aproximou muito de Rodrigo Maia, não ao ponto deles serem amigos, mas ao ponto de Bolsonaro começar a fazer o jogo do toma lá da cá, cedendo algumas pressões, cedendo algumas emendas. E isso, para Bolsonaro, é muito ruim, porque ele quer governar de uma outra forma. Ele acha que isso é corrupção e que isso pode prejudicar o seu eleitor numa eleição futura. Então ele quer se distanciar do Democratas. Entretanto, se Bolsonaro se distanciar do Democratas, principalmente de Rodrigo Maia, pode ser que a vida parlamentar de Bolsonaro, a vida no parlamento, de Bolsonaro pode ficar muito difícil, porque podem ser aprovadas pautas bombas. Rodrigo Maia tem a possibilidade, e ele sabe fazer isso, como acelerar ou reduzir o processo de um projeto que foi enviado pelo executivo. Então existe toda essa possibilidade de Rodrigo Maia ser um adversário de Bolsonaro. Hoje eles estão ali se acotovelando, querendo disputar o seu espaço, mas Rodrigo Maia tem as suas pautas neoliberais e são pautas alinhadas com Paulo Guedes. Então, de algum modo, ele está junto com o governo e como o próprio Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, é do Democratas, então o DEM faz parte da base de apoio de Bolsonaro.
Onyx Lorenzoni, no começo do governo, fez parte, integrou o primeiro escalão do governo Bolsonaro, então é alguém com influência. E quem deve estar observando tudo isso com muita atenção é justamente Ciro Gomes. Porque se o Democratas romper com o governo Bolsonaro, fica muito mais fácil para o Ciro Gomes conseguir costurar esse apoio com o Democratas, um apoio que, no meu ponto de vista, é muito necessário para as eleições de 2022. Ciro Gomes, junto com o Democratas, teria uma força política nos bastidores muito grande e também passaria um recado para o mercado que ele é um candidato que está alinhado com o mercado, porque nós temos Rodrigo Maia como sendo o vice de Ciro Gomes, que é essa possibilidade. E Rodrigo Maia aprovou a reforma da Previdência e faz acenos ao mercado constantemente para mostrar que ele é um candidato dos empresários. Bolsonaro, ele olha para Rodrigo Maia com muita desconfiança, porque vem o Rodrigo Maia, alguém que tem pretensões políticas mais ambiciosas e principalmente que ele fez todo esse movimento da reforma da Previdência para ficar bem visto pelos empresários. Então essa é uma movimentação que Ciro Gomes precisa ficar muito atento. Se o Democratas romper com o Bolsonaro, pode ser que o caminho para essa aliança Democratas e PDT que vem sendo costurada, os dois já costuraram também alianças para prefeituras no Nordeste, em Salvador, em Fortaleza, já estão bem costurados, Aliança Democratas e PDT, então é uma aliança possível para um futuro bem próximo. E o Democratas, ele enxerga Ciro Gomes e também Luciano Huck como sendo as únicas figuras políticas capazes de rivalizar com Bolsonaro e com o candidato do PT. No caso, o Lula, ou o apadrinhado do Lula. Então, Ciro Gomes e o Luciano Huck são essas únicas figuras políticas que têm cacife, têm poder de antagonizar com Lula e com Bolsonaro. E agora, se o Democrata sair do governo, fica muito mais fácil para que Ciro Gomes possa costurar esse apoio com os Democratas. Então é uma jogada de bastidor político que nós precisamos continuar observando e analisando sempre com muita calma. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo. Nós temos um Instagram, é canal Profiléu, e nós também temos um Twitter, que é @profileoficial.